hein? E agora tudo no caso do Dudu. Está acertando a sua saída com o Cruzeiro, será que vai pro Galo? Tá a caminho do Atlético. O Rubens Júnior vai falar do lado do Cruzeiro. O lado da Toca da Raposa ontem, a torcida insultou bastante o Dudu, né? No segundo tempo ali, metade do segundo tempo, quando foi substituir o Gabigol, o Mineirão inteiro, ei Dudu! VTNC, e não é vai trabalhar no Cruzeiro não, viu, Dudu? Não era vai trabalhar no Cruzeiro que a torcida tava cantando, não. Ô, Rubens Júnior, fala pra mim, rescisão, Cruzeiro vai pagar, o Pedro Lourenço falou que não ia pagar nada. Disse que não ia pagar nada. Vai ter que pôr uma graninha no negócio aí pro Dudu ir embora, ô Rubens Júnior, boa tarde. Boa tarde, Thiago. Um abraço a você, para quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes, até porque o Dudu tem contrato, o Cruzeiro quer se ver livre do atacante e a gente traz as informações pelo lado do Cruzeiro. Com exclusividade, a Itatiaia informa que a rescisão de Dudu e Cruzeiro está pronta, Thiago, na mesa, apenas para ser assinada. Agora sobre o futuro, é outro caminho, né? A apuração da Itatiaia também pelo lado do Atlético, mas a gente traz as informações referentes ao Cruzeiro. Cruzeiro e Dudu, o atacante que fez 5 jogos pelo Campeonato Brasileiro no time celeste, né? Depois de uma reviravolta na temporada passada com relação à sua negociação, acabou voltando atrás. E essa novela, né, Thiago, Dudu e Cruzeiro, que teve um bom início, o atleta que foi revelado pelo clube vai terminando de uma forma que não era a esperada. A gente traz as informações pelo lado do Cruzeiro. A rescisão tá pronta para ser assinada, Thiago. Lembrando, né, Rubens, que a multa do contrato era de 60 milhões. Houve uma primeira conversa, uma pedida do André Cury para que a metade fosse paga, 30 milhões, o Cruzeiro recusou. No primeiro momento, o Cruzeiro recusou pagar a metade da multa. Repito, a obrigação seria de pagar 60 milhões. O empresário propôs 30. Aí chega ali em 15, 20 milhões, será? Mas é muito dinheiro, hein? O valor ainda não foi divulgado, Thiago, mas fato é que o Cruzeiro tendo o Dudu como um alto, né, salário e não produzindo, o clube entende que pagando, mesmo que seja um valor menor da sua rescisão, é algo vantajoso para o clube. Uma informação é certa, o Cruzeiro vai pagar algo ao Dudu. Vai. Loucura, né? Loucura. Eu vou trazer os comentaristas da Itatiaia. Até porque ele tem um contrato longo, salário... O contrato tinha mais 3 anos ainda, né? E o salário alto, então ele também, pelo lado do atleta, não abriria mão, né? Pelo menos de um valor, né, Thiago? É isso, olha, 12h, 29 minutos, o Ale Oliveira, o Emerson Romano vão falar agora desta rescisão pelo lado do Cruzeiro. Vamos comentar a passagem do Dudu no Cruzeiro. Teve aquele episódio todo ano passado, né? Chegou a ser anunciado, aí a torcida do Palmeiras foi lá, ele deu pra trás, quer dizer... Desde o princípio, aquela história, começa errado, termina errado. E tá terminando aí a passagem do Dudu pelo Cruzeiro. Se você quer acompanhar, vem pro YouTube, você do interior, algumas praças da Rede Tassat vão ficar com o Jornal da Itatiaia à tarde, ó. Mas já, será que vai sair a confirmação do Dudu no Atlético? Pelo lado do Galo, Dudu vai pro Galo. Paulo Azeredo também vai trazer o outro lado da informação. Enquanto isso, você aproveita também para responder a pergunta: quais foram os 2 únicos times que venceram por mais de 1 gol de diferença nos jogos de ida da terceira fase da Copa do Brasil? Tem ingresso, hein, para Cruzeiro e Flamengo de presente para você no Rádio Esportes e muito mais prêmio para quem se liga na Itatiaia. Agora, algumas praças da Rede Tassat ficam com o Jornal da Itatiaia à tarde. Itatiaia. Sinal eletrônico marcou 12h, 30 minutos. Ale Oliveira, pra mim essa frase é bem simbólica e resume a passagem do Dudu pelo Cruzeiro. O que começa errado, termina errado. Adeus, Dudu. Jogador não veste mais a camisa do Cruzeiro, Ale. E essa era a tendência mesmo depois dos últimos acontecimentos. Só ia ficar difícil, como o Pedro Lourenço disse, né? Que não ia pagar nada de multa. Aí realmente não teria acordo, né? Então, existe a multa. Que bom que os clubes estão chegando próximo aí de um denominador comum. Vai ser um prejuízo pro Cruzeiro, sem dúvida alguma, e pode ser um prejuízo pro Dudu, né? Porque
fica ruim até para uma carreira vitoriosa, como tem o Dudu, né? Principalmente no Palmeiras, sair desse jeito, né? Não é uma marca bacana, né? Não é um carimbo que é legal. No clube que o revelou, né, Ale? Exatamente. Aliás, quando ele sai do Cruzeiro, na sua primeira passagem, na sua passagem inicial, também saiu em foi litígio. polêmica. Em litígio, brigando com todo mundo. O Cruzeiro queria despachar ele pra Europa, ele não queria ir. Por fim, ele foi vendido ao Dínamo de Kiev. Eu me lembro, a gente tava em Sete Lagoas quando surgiu essa informação. Se não me engano, era o Zezé Perrella. Chegou e falou na mesa, ó, ele e o Maluf, meu filho, ou vai ou racha, não tem conversa. E ele foi vendido ao Dínamo de Kiev. E agora, de novo, uma saída tumultuada do Cruzeiro. Mas enfim, todo mundo que gosta do Cruzeiro queria uma definição rápida desse imbróglio. E para definir rapidamente, você vai ter que colocar a mão no bolso. Que não sabe exatamente de quanto a gente tá falando, mas vai ter que pagar um dinheiro pro Dudu seguir a vida dele. Tomara que ele, mais experiente, mais calejado, consiga rever algumas das suas ações e que ele tenha uma boa sorte para onde ele for jogar, e que o Cruzeiro também aprenda, né? Na figura do seu comandante, de tomar mais cuidado com as negociações, com as multas rescisórias, com os salários praticados, para não tomar outro prejuízo. Mas nesse momento, a verdade, Tiagão, que o Cruzeiro não vai sentir falta do Dudu. Tem uma coisa que não é popular falar, porque o torcedor não gosta. O Dudu não estava jogando mal, ele não estava arrebentando, mas ele não estava jogando mal. E ele foi sacado, a opção do treinador. O treinador tem essa autonomia, e ainda bem que ele tem. E a partir daí ele não jogou mais nada. Aí ele esquece o Dudu. Ficou mais preocupado em dar entrevista, fazer bico e tal, mas ele não estava jogando mal antes de ser sacado. Agora, o Cruzeiro não sente falta do Dudu, porque o time está mais organizado, está mais confiante, está com uma pegada melhor. E então, no final das contas, acho que resolver isso rapidamente, se o prejuízo não for muito grande, é a melhor das soluções, viu? Ô, Romano, me parece que é aquela história, né? Pagar para resolver o problema, ou pagar para diminuir o problema, porque obviamente você tem ali o prejuízo financeiro, que não é pequeno. Aliás, desde que chegou, né, salários que já foram pagos ao Dudu, tem luvas, enfim, Dudu já recebeu uma boa grana, e agora provavelmente vai receber uma bolada para deixar o Cruzeiro. Mas pagando para ficar livre do problema, Romano? Até porque, Thiago, esse problema poderia ir para a Justiça do Trabalho, que é uma situação que seria mais desgastante ainda, mais demorada, seria uma celeuma maior, porque você conhece muito bem Dr. Paulo Lasmar, ex-presidente do América, advogado, que milita principalmente na área da SAF, tem feito aí fóruns importantíssimos discutindo. Quando surgiu aquela imagem que o torcedor filmou lá no Parque do Sabiá, do Pedro Lourenço fazendo o gesto, quando perguntaram, o Dudu fica, aquilo ali pode servir até de prova na Justiça do Trabalho, ele me dizia. Então, para você acabar com essa celeuma, tranquilizar o seu elenco, ter paz para trabalhar, entra num acordo, o Dudu vai ser feliz em outra freguesia, o Cruzeiro continua a dele por aqui e vida que segue. Porque é o seguinte, o Ale falou muito bem, que sirva de lição, né? Para, entre outras coisas, as contratações passarem a ter mais critério. E não sou eu que estou falando, não. É o próprio Leonardo Jardim, que está cansado de falar que não participou de nenhuma janela no Cruzeiro, janela de contratações. Então, que as contratações parem de ser empolgação e passem a ser mais criteriosas. Boa! Olha, 12:34, já o Paulo Azeredo tá chegando com o outro lado da história. A informação, a apuração do Guilherme Souza, nosso produtor Pantufa, com o Paulo Azeredo, Cláudio Rezende, o Henrique André, o nosso time do Galo aqui, os setoristas do Atlético trabalhando nessa apuração. E a informação do Guilherme Souza, já há algum tempo, Cuca vinha ligando, vinha flertando com o Dudu. O Cuca tentou levar o Dudu para o Atlético Paranaense quando lá esteve no ano passado, não deu negócio pela questão financeira com o Palmeiras, e agora o Cuca fazendo força para ter o Dudu no Atlético, e pode ser o destino do Dudu.